Questão número 3, meu querido aluno, nosso material ali de hidrólise e solução tampão, da parte aqui de solução tampão, questão da Qualen, questão muito boa, de Medicina 2025, 2, que fala o seguinte: soluções tampões, soluções tampão desempenham um papel essencial na regulação do pH em sistemas biológicos e industriais. Um exemplo clássico é o sistema tampão sanguíneo, composto pelos pares ácido e base conjugados de ácido carbônico e bicarbonato, e dos ácidos fosfórico e de hidrogênio fosfato, que está aqui, ó, que ajuda a manter o pH sanguíneo dentro da faixa fisiológica de 7,35 a 7,45. Em um experimento laboratorial, um estudante prepara uma solução contendo 0,1 mol de ácido acético e 0,1 mol do seu conjugado ácidos e bases. Seu conjugado acetato de sódio, então vou ter um conjugado aqui. Contendo um pH de 4,76. Ao adicionar uma pequena quantidade à solução, o pH sofre apenas uma leve variação. Ou seja, se ele adicionar um ácido ou base, vai ter pequena variação. Com base no comportamento das soluções tampão, assinale a alternativa correta. Vou fazer aqui do lado o primeiro tampão que ele quer. É um tampão entre o ácido acético e o acetato. Então, vamos aqui para o cantinho e aí vamos fazer o seguinte. O que é uma solução tampão? Você já está assistindo às aulas aí, você já tem uma ideia. Mas uma solução tampão é aquela que tem uma mistura de um ácido fraco ou de uma base fraca com um sal derivado desse ácido. Você sabe que ácido mais base forma sal e água, né? Então vamos supor que eu tenha um recipiente aqui. Cedrão, você gosta de fazer esses potinhos, né? Eu gosto. Então eu tenho aqui uma solução aqui. E essa solução, logicamente, tem água. Bacana. Só que eu vou botar aqui dentro, vou fazer uma mistura de ácido acético, COH, e de um sal que tem íons iguais ao ácido acético, por exemplo, que é esse cidadão, ó, que é o acetato de sódio, ácido acético e acetato de sódio. Quando eu colocar esse cara em água, aqui dentro vai ocorrer dois equilíbrios químicos, que é o ácido ao entrar em contato com a água, já estou aqui escrevendo o produto da reação. Ao entrar em contato com a água, ele vai produzir o hidrônio e o íon acetato. E por que, Sandrão? Porque o meu querido hidrogênio, ele vai para cá para, junto com a água, formar o hidrônio. Então, o ácido é aquele que produz íons H+. Já o sal de acetato de sódio, ao ser colocado, ele líquido, né? Ao ser colocado em água, presta atenção, você vai quebrar a ligação aqui, né? Entre metal e ametal, ele vai formar o íon Na+, que é o cátion, né? Que é o metal, e o íon acetato. Beleza? E aqui nós temos uma formação de um sistema tamponado. Como assim, Sandra, um sistema tamponado? Você tem o seguinte aqui, eu não quero que baixe tanto, mas eu também não quero que baixe pouco. Então, eu vou botar um pouquinho mais para cá, aí não pega aí na louca. Olha só, o que é que acontece? Vamos supor que a esta solução
Não consegui pegar a solução toda, mas eu vou tentar pegar aqui agora. Vamos supor que a esta solução eu resolva acrescentar um ácido. Um ácido é um cara que vai ionizar íons H+. O que é que vai acontecer? Eu tenho aqui dois equilíbrios, certo? Eu tenho aqui o equilíbrio 1, o equilíbrio químico 1, e eu tenho o equilíbrio químico 2. Bacana? O que é que acontece se eu adicionar um íon H+. Eu vou tentar explicar para você de maneira simples para você entender. O que é que vai acontecer? Deslocamento do equilíbrio. Lembra do assunto deslocamento do equilíbrio? O íon, lembrando que o hidrônio, o H+, é a forma simplificada do hidrônio. Então aqui eu poderia dizer, se eu colocar um ácido aqui dentro, eu vou estar aumentando a concentração de íons hidrônio. Beleza? Aí vamos aqui. Se eu aumentar, meu querido aluno, a concentração do íon hidrônio, naquele momento eu aumento. Concorda? Naquele aumento. Na equação 1, aonde eu aumento, lei de Le Chatelier, deslocamento do equilíbrio, aonde eu aumento, eu desloco no sentido contrário. Então, esta equação aqui, esse equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda. E ao deslocar para a esquerda, eu vou fazer com a setinha verde o que vai acontecer, né? Com a azul. A concentração de quem está à esquerda vai aumentar. Beleza? E a concentração de quem está à direita vai diminuir. Tudo certo. Qual o efeito aqui na segunda equilíbrio, já que eles têm um íon comum? Se essa concentração começar a diminuir, o que é que vai acontecer com esse equilíbrio? Ele vai deslocar para a direita, ou seja, vai deslocar no mesmo sentido que está havendo a diminuição. Então, com isso, você mantém um sistema equilíbrio e você tem poucas variações de pH. Bacana? Então, para isso que serve uma solução tampão. Inclusive, para a gente não morrer. O que que aconteceria se eu colocasse aqui, por exemplo, agora vou colocar aqui dentro uma base. Se eu colocar uma base, eu vou estar acrescentando íons OH-, beleza? E ao colocar íons H-, eu vou fazer com outra setinha, vou fazer com a verde. O que é que vai acontecer? Vou fazer com a verdinha, tá certo? O que é que vai acontecer? O OH-, você sabe que o OH- junta com H+ e forma água. Você sabe que tem aqui a água. Vamos lá, meu fera. A água, embora seja pouco ionizada, mas ela é a união do íon H+, ou hidrônio, né? Com o íon H-. Beleza? Seria mais ou menos assim. Duas águas sofrem ionização, ou seja, o hidrogênio, um H que está cá, daqui vem para cá. E com isso você forma o quê? O H3 ou mais, ou seja, o hidrogênio que estava aqui veio para cá, e OH-. Então, ao colocar uma base, o que é que vai acontecer? O hidrônio, naturalmente, vai reagir, podemos falar assim, com o OH- e vai produzir água. Ou seja, então quer dizer que a concentração do hidrônio vai diminuir. Concentração do hidrônio diminuindo, você desloca o primeiro equilíbrio para onde? Para a direita, que é a lei de Le Chatelier. Quando você aumenta a concentração, você desloca no sentido contrário. Quando você diminui a concentração, você desloca no mesmo sentido. Então, se eu estou diminuindo no produto, eu vou deslocar essa reação no produto. Com isso, vou fazer aqui agora de vinho, né? Vermelho mais chamativo. Se eu deslocar para a esquerda, a concentração do ácido vai diminuir. Por quê? A concentração do hidrônio vai diminuir agora, mas logo depois ela aumenta, aumentando a concentração do íon acetato. E isso vai influenciar no segundo equilíbrio. Porque se eu estou aumentando a concentração, eu estou aumentando a concentração de todo o íon acetato que está aqui dentro. E aí, ao aumentar essa concentração do íon acetato,
No segundo equilíbrio, eu vou deslocar para a esquerda, porque eu desloco no sentido contrário, fazendo com que a concentração do sal aumente. Ou seja, mantendo a concentração, mantendo a quantidade de íons H+, ou de hidrônio, que é o que determina o pH. Lembre-se que pH é o que, Sandrão? pH é igual a menos log da concentração dos íons H+. E o pOH é a concentração de menos log dos íons OH-. Então, se eu aumentar ou diminuir a concentração dos íons H+, eu vou influenciar no pH. Bacana? E com esse equilíbrio, eu faço com que a variação de pH seja menor. Ok? Não tem uma grande variação, até porque você viu que no sangue diz, se eu for menor, se o nosso sangue for menor que 7,35 ou maior que 7,45, a gente morre. Ok? Então nós vamos lá agora para a questão, depois dessa pequena aulazinha de solução tampão. Vamos aqui para as alternativas. Então, nas alternativas eu tenho o seguinte, ele fala o seguinte, letra A, o sistema tampão é ineficaz para resistir à variação de pH. Ineficaz não, ele existe justamente porque ele é eficaz. A capacidade tamponante de uma solução depende apenas da constante ionização do ácido fraco e não da concentração dos componentes. Presta atenção numa coisa. Depende apenas da constante, na verdade não depende apenas da constante e não da concentração. Quanto mais ácido eu colocar ali dentro, o que vai acontecer? Uma hora você vai quebrar o tampão. Você vai ter uma grande quantidade de ácido que o sistema tamponado não vai conseguir mais fazer a função dele. Beleza? Então, quanto mais ácido ou mais base você colocar dentro dessa solução tampão, esse equilíbrio aí tamponado, você vai quebrar ele. Certo? Então, aí é para variações pequenas que você tem, pequenas concentrações que você vai colocar ali. Letra C, o princípio de Le Chatelier não se aplica, o princípio não se aplica justamente ele, o deslocamento do equilíbrio, aumentando, diminuindo a concentração. O aumento da concentração desloca no sentido contrário, ou seja, se eu aumentar no reagente, eu desloco o produto. Se eu aumentar a concentração de alguém no produto, eu desloco para o reagente. Se eu diminuir no reagente, a concentração de alguém no reagente, eu vou deslocar para o reagente, que é o mesmo sentido. Se eu diminuir a concentração de qualquer substância no produto, eu vou deslocar para o produto, mesmo sentido. Para aumentar a capacidade tamponante, deve-se reduzir a concentração. Para você aumentar a capacidade tamponante de uma solução, você tem que aumentar a quantidade do ácido e do sal correspondente a esse ácido, certo? E não reduzir. Então sobrou a letra E, vamos ver se está correto. O sistema tampão resiste a variações de pH. Porque o íon acetato reage com íons H+ adicionados, formando ácido acético e impedindo uma grande variação de pH. Correto. Letra E. Questão bacana essa, muito boa.